Graça e paz, vamos estar aguardando só alguns minutos, já vamos estar começando nossa conferência de discipulado online aqui da Igreja Metodista em Constantina e Congregações Canhada Funda, São José, 1º de maio, Canhada Funda em Novo Xingu e no centro de Constantina, nossa sede. E hoje vamos estar falando sobre discipulado. Estamos só aguardando alguns minutinhos para começarmos. Enquanto isso, já vai pegando a tua Bíblia. Nós vamos precisar da Bíblia. Quer pegar um papel e caneta? Melhor ainda. E preparar o coração. Vamos ver se o pessoal está encontrando. Você já volta aqui. Tudo bem. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus, né? Estava falando, estava só aguardando o link está sendo compartilhado, as pessoas já estão entrando. Esse é o nossa conferência de discipulado online. Hoje nós vamos estar falando alguns assuntos até interessantes. Tu vê na descrição, tá aí a irmã Marli, boa noite, né? Aproveita e já vai dando teu boa noite, tua graça e paz, né? Deus abençoe a todos, já vão se cumprimentando. Nós já vamos começar a conversar sobre isso. A irmã Luísa, boa noite, graça e paz. Né? A gente já tem mais pessoas também, podem participar. Até é bom que vocês já vejam os comentários. A Rosiângela, boa noite, graça e paz, irmã Rosiângela, que a gente vai estar conversando sobre a importância, o que é, como funciona, e também assim, eu vou dar um espaço para perguntas também. Então você vai escrever a sua pergunta, a sua dúvida a respeito de discipulado. Se tu já teve alguma experiência de discipulado, pode comentar também como foi e o que é e como a Igreja Metodista trabalha com isso. Então, hoje nós vamos estar falando esses assuntos. A gente vai estar falando sobre o que é o discipulado, quem é que inventou. Será que foi o pastor Daniel que inventou o discipulado? Será? Vamos descobrir, né? Vocês sabem que não, né? Mas vamos lá. Então, quem inventou o discipulado? Para que o discipulado serve? Para quem ele serve? Será que o discipulado é para ti? Né? Todo mundo pode participar do discipulado ou só alguns seletos importantes que podem? E assim por diante. A gente vai estar falando um pouco sobre isso, sobre a origem do discipulado na Bíblia. Então, já sabem que não fui eu que inventei, né? Só estou falando que a origem do discipulado na Bíblia, a origem do discipulado na tradição metodista, como o metodismo tem quase 300 anos, então também não fui eu que criei, e como tem sido o discipulado na igreja atual. Então, também vão saber que não sou eu, né? Porque a igreja atual é muito mais do que onde o pastor Danielson passou, né? Então, a gente está conversando sobre isso. Bem-vindos e bem-vindas todas e todos. Não sei se... Comenta aí, né? Eu tô vendo aqui, né, que mandou um abraço, uma boa noite. A irmã Noedi, a irmã Cristina, a irmã Rosiângela, a irmã Luísa, a irmã Marli e outras pessoas. Não sei se vocês comentam se vocês estão sozinhos, sozinhas, se a família de vocês está junto, quem é que está assistindo com vocês, né? E vamos estar começando nossa conversa. É uma conversa, né, sobre discipulado, sobre o que é, quais as origens bíblicas, a origem na tradição metodista, como ele é desempenhado na igreja atual e como está funcionando. Aqui daí, essa parte, né, voltado mais também para assuntos práticos de como, porque cada igreja local vai funcionar de uma determinada maneira, né, de acordo com a realidade local. Amém? Vamos começar com uma oração? Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço por estarmos aqui nessa conferência. Te agradeço, Senhor, pelas pessoas que estão podendo participar. Peço que teu Santo Espírito
esteja nesse momento, Senhor, sendo derramado sobre as nossas vidas, sendo derramado, Senhor, sobre cada família aqui representada, que a gente possa, Senhor, verdadeiramente sair daqui edificados e edificadas. Que essa conferência sirva, Senhor, para que a gente desperte para algo importante que Tu estás querendo nos falar. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado por cada um, por cada uma que está assistindo agora. Também, Senhor, eu te agradeço por aqueles que vão assistir mais tarde, pelo YouTube também, por outras plataformas. Que Deus abençoe. E eu peço, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja nos dirigindo nessa noite. Que ninguém saia desse momento sem entender a importância do discipulado na vida cristã, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. A gente não quer... Estou vendo aqui que a Rosiângela está com o filho, um abração. A irmã Luísa está com a Neca, com a mãe dela, Deus abençoe. Né? Vão comentando se vocês estão sozinhos, estão com gente junto, vão comentando e já vão preparando as perguntas. Não só perguntas, mas se tu já teve alguma experiência de discipulado e quer comentar. A irmã Nadir lá de Cruz Alta. Como é que tá a irmã Nadir? Com quem é que está contigo aí? Tá só tu e o Espírito Santo e Jesus? Bom, já é uma multidão, né? E os anjos do Senhor? Ou tem mais pessoas também? Muito bem. Vamos começar. Eu vou começar contextualizando no Antigo Testamento. Discipulado, gente, não é um curso. Nunca foi e hoje também não é. Algumas pessoas usam o nome de discipulado para curso bíblico, mas são coisas totalmente diferentes. No Antigo Testamento, olha só que interessante. No Antigo Testamento tinha momentos de sacrifícios, de cultos, tinha momentos de estudo bíblico e tinha momentos de discipulado separado. Que coisa estranha, né? Por que tantos momentos? E gente que trabalhavam 14 horas por dia, gente que tinha muitas dificuldades, né? Mas eles tinham esse tempo. São momentos diferentes. O momento do sacrifício era o momento do estudo da palavra era outro, geralmente nas sinagogas nos sábados. O momento do sacrifício era no templo. O momento do estudo bíblico era na sinagoga nos sábados. E o momento do discipulado era na casa do mestre. Na casa do mestre, não era nem na sinagoga, nem no templo. Isso era no Antigo Testamento e no tempo de Jesus assim era. Quem eram os mestres? Era o seguinte, os mestres eram... tinha coisas, tinha funções, atividades que só determinadas famílias podiam participar e outras não podiam. Por exemplo, para trabalhar no templo, para ser levita do Senhor, para trabalhar dentro do templo, teria que ser da tribo de Levi, teria que ser da família dos levitas, não podia ser qualquer um. Da mesma, né? Então, tinha que ser sacerdotal. Mas outras não. Por exemplo, eu quero ser pescador. Como é que eu vou me tornar um pescador? Tem algum parente meu ou um amigo da família que tem barco de pesca, eu vou trabalhar com esse pescador, eu vou ajudar ele, eu vou limpar as redes, eu vou costurar as redes quando elas rasgam, eu vou carregar as coisas que o pescador está pescando, mas eu não vou ganhar lucro nenhum. O pescador é que vai vender o peixe e vai ficar com dinheiro para ele. O pescador ele só vai me ajudar assim, com a alimentação. Eu vou poder dormir num cantinho na casa dele, né, para não perder o horário. Vou poder visitar minha família, mas vou ficar com o pescador até eu me tornar pescador mesmo. Quando eu me tornar pescador mesmo, daí eu mesmo vou ter o meu barco e vou ganhar o dinheiro, mas até lá não. Isso é a forma. Eu quero ser, isso estou falando do Antigo Testamento e tempo de Jesus, eu quero ser marceneiro, né? Que nem o pai adotivo de Jesus, né? José. Eu quero ser marceneiro, quero ser carpinteiro. Beleza, então eu vou procurar um carpinteiro, eu vou ajudar o carpinteiro, eu vou afiar as ferramentas, eu vou limpar as ferramentas, eu vou ajeitar as coisas para ele, carregar os materiais, vou buscar madeira quando ele pedir, vou cortar o que ele pedir e eu vou ficar ali do lado. O carpinteiro ele vai me dar o almoço e a janta, né, são as rações diárias. Eu vou ter um cantinho ali da oficina onde é que eu vou poder estender
o meu colchonete e dormir durante, né, para não perder o horário de voltar para casa e voltar. Ou se eu moro perto, eu vou dormir com a família, mas volto para servir o carpinteiro. Sirvo o carpinteiro durante muito tempo e à medida que eu vou trabalhando com ele, ele vai me mostrando as coisas, eu me torno carpinteiro. E agora que eu me tornei carpinteiro, eu posso ganhar dinheiro com isso. Isso então são as profissões, mas tinha algumas funções sociais, mesma coisa vale para o médico, vale para o costureiro, vale para o agricultor e assim por diante, né? Agora, se eu quisesse ser sacerdote, ou se eu quisesse ser profeta, não dava para mim, sabe? Funcionava da mesma maneira, funcionava com discipulado também, mas daí não era qualquer um que podia. Tinha que ser da tribo dos sacerdotes, tinha que ser da tribo dos profetas. É por isso que tu encontra lá no livro de Amós, o profeta Amós dizendo assim, ele era profeta, mas ele diz assim, eu não sou profeta e nem filho de profeta. Ele diz, olha, eu não sou da tradição profética, eu não sou da ordem profética, eu não tive um discipulador profeta, mas Deus me mandou profetizar. Porque naquela época, assim, tu quer ser profeta, então, peraí, quem que é profeta na tua família? Teu pai? Teu tio? Não, ninguém. Então tu não pode ser profeta. Ah, eu quero ser sacerdote. Tudo bem, quem que é sacerdote na tua família? Teu avô? Teu avô era sacerdote? Não, não tem nenhum. Não pode. Então, assim, para ser profeta, sacerdote, para trabalhar no templo de Deus, para trabalhar como ministro do Senhor, só da tribo de Levi. As outras tribos não podiam, as outras famílias não podiam fazer parte. Era assim que era. E um dado muito importante para a gente entender o discipulado no Antigo Testamento. Sabe quando se decidia isso? Aos 12 anos. Aos 12 anos de idade, o menino, porque a menina venha a continuar sendo dona de casa, era essa divisão, né? A menina cuidava de trabalhos domésticos. Era um menino que era separado para outras coisas. Era com 12 anos que o menino decidia se ele ia ser, por exemplo, soldado, ele ia ter que se tornar, ir para um quartel e ser discipulado por o que hoje nós chamaríamos de um sargento, seria um mestre dos soldados. Se eu quiser ser arquiteto, se quiser ser, sei lá, e se quiser ser sacerdote, iria para uma escola rabínica, para uma instituição, e ficaria morando lá, e assim por diante. Isso com 12 anos. Por que é importante isso? Porque a partir dos 12 anos, está decidida a vida. Aquilo que tu for, é aquilo que tu vai ser. Então, se tu escolher ser pescador aos 12 anos, tu vai ser pescador aos 12 anos. Geralmente, a pessoa acabava escolhendo a profissão do pai. Se eu sou filho de pescador, vou ser pescador. Se eu sou filho de marceneiro, vou ser marceneiro. Se eu sou filho de padeiro, vou ser padeiro, e assim por diante. Né? Aos 12 anos se definia isso. Por que é importante isso? Porque Jesus, nesse sistema de discipulado, tinha várias pessoas seguindo Jesus. E Jesus chamou dessas pessoas 12 para serem discípulos. E eu pergunto, eles tinham 12 anos? Não. Eles não tinham 12 anos. Eles já eram adultos, eles já tinham as profissões deles. Aliás, Jesus estava passando por alguns lugares e tinha lá, né, Levi, que era um cobrador de impostos. Ele disse, olha, tu quer continuar sendo cobrador de impostos ou tu quer ser meu discípulo? Levi, que depois foi chamado de Mateus, abandonou a coletadoria e foi seguir Jesus, se tornar um discípulo de Jesus. Estava Pedro, Tiago e João pescando e Jesus diz, olha, vocês querem ser pescador de peixe ou querem ser pescador de homens? Eles largaram e eles já eram adultos. Eles não tinham muito mais do que 12 anos, né? Então, assim, Jesus já começou quebrando alguns paradigmas, dizendo assim, algumas pessoas que pensam assim, será que eu ainda tenho tempo de servir a Jesus? Será que eu ainda tenho... Teve outros, tipo Nicodemos, teve Natanael. Natanael era um homem idoso, né? Já tinha idoso naquela época, mais de 40 anos, né? Eu seria idoso naquela época, né? Mais de 40 anos, Natanael, e foi chamado para ser discípulo. Jesus quebra um paradigma porque ele autoriza pessoas de qualquer idade, e mesmo que já tenham uma profissão, a se tornar discípulo dele. Mais do que isso, a gente vê
né, nas narrativas bíblicas que ele permitia mulheres seguir, que isso era uma coisa que não era permitido. Né? Tu vê assim, volta e meia estão as mulheres ali junto. Mulher não pode estar no discipulado. Naquela cultura, mulher não pode estar no discipulado. Mulher tem que ficar em casa sendo discipulada pela mãe. É a mãe que discipula a filha para a filha ser uma dona de casa. Ponto, acabou. Não existe outra opção. Ou tu é dona de casa ou tu é prostituta. Naquela época era esse conceito. Né? Então a pessoa que se desviava da família, a mulher que se desviava da família, a mãe, né, que ela acabava vivendo para a vida de prostituição porque não tinha outra alternativa. No entanto, Jesus permite e as mulheres seguem ele e ele discipula as mulheres também. Então, assim, ele não liga para a idade, ele não liga para se é homem ou se é mulher, ele não liga para a classe social, porque no meio dos discípulos tinha gente pobre e tinha gente rica. Tinha pessoas ricas também, que seguiam Jesus. Né? José de Arimateia, né, era um homem muito rico e era discípulo de Jesus. E assim por diante. Né? Levi, o próprio Levi, né, que era um funcionário público, também era rico. E assim por diante. Então a gente vê isso, que Jesus não tinha preconceito nem com rico nem com pobre. Jesus não tinha preconceito nem com homem nem com mulher. Jesus aceitava todos e todas para ser discípulo. Ele muda essa característica. E qual era o discipulado de Jesus? Porque é isso que interessa. Né? Vocês não estão aqui para ser discípulo ou discípula do Danielson. A ideia é entrar no discipulado de Jesus. E o discipulado de Jesus é adquirir o caráter de Cristo. Qual é a importância disso? Será que todo mundo precisa? Então, já que eu estou falando de Jesus, pega uma Bíblia aí. Pega a Bíblia aí. E deixa eu dar mais um alô aí pro pessoal. Tá, Ana Paula. Uma pergunta, uma fez... o que era um levita? Legal, já vou... Eu até falei o que era, é uma família, mas eu já vou explicar de novo. Então, Ana Paula, Rosane, Nadir, Rosiângela, Luísa, Noedi, Marli, Cristina e a todos e a todas que estão online nesse momento. João, capítulo 8, já estava aqui pegando a outra parte. João, capítulo 8, peraí. Opa, desmarquei a Bíblia, não tem problema. Sei decor. João, sei decor o lugar. João, capítulo 8, não o texto, né? Tem gente que tem Bíblia na cabeça. João, capítulo 8, versículo 31. Aqui, palavras de Jesus. Olha aqui, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha, então, eram pessoas que acreditavam que Jesus era o Messias. Então era um grupo de pessoas. Quantas? A gente não sabe, mas era um grupo grande. E Jesus vai dizer assim, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok, antes de eu seguir, deixa eu só responder para Ana Paula sobre o que é levita. Existiam 12 tribos de Israel. Né? O povo de Deus, o povo hebreu, era dividido em 12 tribos. E Deus definiu para cada tribo uma função. Então tinha uma tribo que era voltada só para o exército, né? Outra tribo era voltada só para outras funções, uma tribo foi para cuidar de madeiras, outra tribo foi cuidar de outras coisas. E havia a tribo dos levitas, que era a tribo separada só para serviço de Deus. Esses eram os levitas. Eram eles que faziam manutenção do templo, limpavam o templo, eram eles que cantavam, eram eles que eram consagrados sacerdotes, eram eles que eram os profetas. Esses eram os levitas. Profetas, às vezes, surgiam profetas fora da tribo dos levitas, mas os sacerdotes eram todos levitas. Então, o levita era aquele que cantava, era aquele que pregava, aquele que fazia as tarefas do templo, era aquele que construía, que formava, era uma família chamada levita, né? É mais uma família, era uma clã, era uma tribo chamada levita. A tribo dos levitas eram responsáveis pelo templo. Então, para ser sacerdote,
teria que ser da família dos levitas e achar um sacerdote que aceitasse como discípulo. Só que Jesus chama os 12 e eles não são levitas, são de outras tribos. Olha só que interessante. Jesus pega de todas as tribos e diz: vocês podem ser sacerdote. Isso a gente vai entender lendo o livro de Hebreus, em que diz assim que o sacerdócio levítico durou até Jesus. Quando Jesus botou os pés na terra, ele inaugurou uma nova forma de sacerdócio. Agora não é mais os levitas que são sacerdotes e profetas. Agora, quem é sacerdote e profeta é aquele que é batizado em nome de Jesus. Esse passa a ser sacerdote e profeta. Até Jesus eram os levitas. Depois de Jesus é quem é batizado em nome de Jesus. Então, se tu já foi batizado em nome do Senhor Jesus, tu és sacerdote, tu és profeta de Deus. Tu és um ministro, uma ministra de Deus. Muito bem, vamos lá. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eles estavam dizendo assim, olha aqui, Jesus está explicando, olha, para vocês serem meus discípulos, vocês têm que seguir, permanecer na minha palavra. Não é só ouvir o que eu falo, mas vocês têm que aprender o que eu estou falando e vocês têm que praticar permanentemente o que eu estou falando. Aí vocês vão ser discípulos. E quando vocês se tornarem meus discípulos, vocês vão receber revelação da verdade. E a verdade vai libertar vocês. Quando Jesus disse isso, disse: mas nós não precisamos. Eles respondem: nós não precisamos ser livres. Nós já somos filhos de Abraão, ou seja, nós temos a nossa religião, eu sou crente, eu não preciso de nada disso. É assim que as pessoas respondem para Jesus. Só que Jesus diz assim: na verdade vocês pensam que são livres, porque se vocês vivem no pecado, se vocês vivem nos vícios, se vocês não conseguem abandonar a vida antiga que vocês têm, então vocês são escravos do pecado, vocês não são livres. E se vocês são escravos, vocês podem até estar trabalhando dentro da igreja, mas não adianta. Vocês não estão trabalhando dentro da igreja porque são filhos, vocês estão trabalhando dentro da igreja só como escravo. Se vocês forem libertos e se tornarem filhos e filhas, aí sim vocês vão poder ficar na casa de Deus. Não como servos, mas como filhos. E quem é que pode libertar vocês da escravidão? Eu, Jesus. Então Jesus está dizendo o seguinte: o processo de discipulado está intrinsecamente ligado com a libertação. Às vezes a gente não consegue se libertar de certas situações, a gente não consegue se libertar de vícios, a gente não consegue se libertar de maldições que a nossa vida está acumulada, né? Tem coisa atravancando nossa vida financeira, tem coisas atravancando nossos relacionamentos, tem coisa atrapalhando a nossa família, parece que as coisas não andam. O que é isso? É um aprisionamento. Jesus está dizendo que nós estamos presos e Ele pode libertar. Como que Ele liberta? Através do processo de discipulado. Ele diz: se vocês ouvirem, vocês permanecerem nas minhas palavras, serão meus discípulos. E se sendo meus discípulos, a verdade vai libertar vocês. E daí, muitas vezes a gente vai dizer a mesma coisa que esses judeus bobinhos na época falaram: não, nós não precisamos ser libertos. Nós já somos do povo de Deus. Nós não precisamos ser libertos. Hoje em dia o pessoal diz assim: não, eu não preciso de discipulado, eu já tenho Jesus no coração. Mas a vida está uma bagunça, tem vício na família, tem a família desestruturada, problema financeiro, mas eu continuo dizendo: não, eu não preciso de discipulado, porque eu tenho Jesus no coração. A gente fala esse tipo de coisa. Da mesma maneira que falaram para Jesus. A resposta de Jesus, ela não muda. Ela continua sendo a mesma. Permanecer na palavra, ser um discípulo. Quero mostrar para vocês uma outra coisa, que está em... Esse versículo eu sei de cor, mas eu vou ler. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele diz, olha, o que eu vou falar para vocês, eu estou falando da minha autoridade. Eu sou mais importante que qualquer outra coisa. Toda autoridade no céu, toda autoridade na terra me foi dada. E eu vou dar uma orientação para vocês em cima dessa autoridade. Versículo 16. Ide, portanto, fazei discípulos. Ele não disse, ide, portanto, construir templos. Ide, portanto, gravar CD gospel. Ele não disse, ide, portanto, recolhei a oferta. Ele não disse nada disso. Ele disse, ide, portanto, e fazei discípulos. E não é fazer membro. Não, fazer discípulos. De todas as nações, ou seja, de todos os costumes. Aqui em Constantina, Canhada Funda e São José, é maravilhoso esse texto. Porque aqui em Constantina, São José e Novo Xingu, a gente tem alemão, a gente tem italiano, a gente tem polonês, a gente tem índio, tem todas as nações, né? Todas as nações. Se a gente for parar para contar quantas nações, quantos costumes diferentes tem aqui. Tem o pessoal que é do costume sertanejo, tem o pessoal que é do costume rock, tem o pessoal que é do costume gaúcho. Tantas nações. Jesus está dizendo de todas. É para fazer discípulo dos alemãos, para fazer discípulo dos italianos, dos poloneses, dos índios. É para fazer discípulo dos gaúchos, é para fazer discípulo dos sertanejos, é para fazer discípulo... Olha, de todas as nações. Ele que está dizendo, não sou eu. Assim, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, tu leva a pessoa, depois disso, a pessoa vai assumir um compromisso com Deus através do batismo. Versículo 20. Ensinando-os, mas depois que terminou o batismo, não termina no batismo. Gente, o maior erro que a gente toma. A gente acha que o batismo é o fim. O batismo não é. Negros, que a Ana Paula lembrou, né? Eu falei índios, negros, tem todas as nações aqui, né? E portanto, fazer discípulos, o batismo é o início, o batismo não é o final. Pronto, já me batizei, tô pronto. Tem gente que pensa isso, gente, não é isso. Não é isso. O batismo é o início. O batismo é tu assinar o teu compromisso. Então, começa no batismo. Agora tu vai virar discípula de Jesus. Agora, tu não importa de qual nação que tu for, tu vai virar discípula de Jesus. E olha só que dizendo assim, ensinando-as a guardar quer dizer, a praticar, né? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Gente, Jesus ordenou tanta coisa, Jesus ensinou tanta coisa, Jesus manifestou tanta coisa. Vocês acham que num cursinho de pré-batismo ou de renovação de voto de membro, um cursinho de 30 minutos, três aulinhas de 30 minutos, vocês acham que vocês vão conseguir aprender a guardar tudo o que Jesus ensinou? Vocês acham isso? Não. Jesus com os discípulos dele conviveram 3 anos intensos. Mas não era assim 3 anos, uma vez por semana. Não, 3 anos, 6, 7 dias por semana, umas 6 a 8 horas por dia, em que Jesus estava ministrando sobre a vida. Então, se for contar isso em quantidade de horas, o discipulado dos discípulos, se fosse contar, dá muito mais do que mestrado e doutorado. Dá mesmo. Eu vou fazer esse cálculo depois, vou bem certinho, porque assim, pela média, são 36 meses. Cada mês tem em torno de 28 dias úteis. Eles trabalhavam, tem 4 semanas. Né? Então, 28 dias. 28 vezes 36 vezes 6 horas. Vamos supor, vamos por baixo, que Jesus ministrasse só 6 horas. Ele não ministrava só 6 horas. Ele ministrava umas 8 horas. Nós vamos só por baixo. 36 meses vezes 28 dias vezes 6 horas. Quanto que dá isso de hora? Quanto que dá isso de hora, gente? Dá mais que graduação, mestrado e doutorado junto. Né? Então, assim, o pessoal disse, mas os discípulos só tiveram... E outra coisa, quem era o discipulador deles? Era o próprio Jesus, não era um pastor, um líder de célula, era o próprio Jesus. Claro que era o Espírito Santo, também usa o pastor líder de célula, mas olha o tempo. Então, assim, para a gente se encontrar uma vez por semana e a adquirir tudo que Jesus ensinou, vai tempo, gente. Vai tempo. Então, entendem isso, assim. O processo de discipulado não foi
já era usado antes de Jesus, mas quando Jesus veio, ele ressignificou o processo de discipulado e ele ligou o processo de discipulado com a própria salvação. Ele vai dizer que não tem como a gente passar, eu vou lá na campanha de libertação da igreja, vou na campanha procura aqui na Bíblia, procura e me mostra, porque eu quero saber se aqui na igreja tem, se na Bíblia tem que Jesus fazia campanha de libertação. Não! Ele mostrou como libertação o caminho do discipulado. Ele libertava as pessoas do demônio e depois as pessoas estavam seguindo ele. E através do seguimento de Jesus ele era liberto, ele se tornava filho, filha de Deus de fato. Então o processo do discipulado não é para te aprender a ser pastor ou para te aprender a ser cantor ou cantora, nem pastora, não é para te aprender a ser missionário. O processo de discipulado é para te viver realmente como filho e filha de Deus, que sabe dos teus direitos, sabe dos poderes que Deus te deu, sabe das tuas obrigações e das responsabilidades. Isso é um processo que tem o caráter de Cristo na sua vida, que as pessoas olham e dizem, a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, dizendo assim, que foi que os discípulos eram chamados de cristãos. Não era qualquer um que era chamado de cristão. Quem era chamado de cristão era quem era discípulo de Jesus, aquele que imitava Jesus. O discipulado é um processo. Então, quem é que estabeleceu o discipulado para a igreja cristã? O próprio Senhor Jesus. Quando começou? Quando Jesus começou o ministério dele, já começou o discipulado. Quem continuou? Os 11 apóstolos de Jesus continuaram com o discipulado, e dos 11 apóstolos, outros foram sendo discipulados. Havia pelo menos 70 outros discípulos, e esses 70 estavam ali discipulando outros, foram discipulando outros, que foram discipulando outros, que foram discipulando outros, e chegou até o século IV, para o século V da idade cristã, e por aí a igreja assumiu uma outra forma e deixou o discipulado de lado. O discipulado só foi restaurado só no final do século XVI, para o início do século XVII, através de outros movimentos. Entre esses movimentos, adivinha qual? Do século XVII e XVIII. Né? Começou no final do século XVII e no início do século XVIII. Qual foi o movimento que resgatou o processo de discipulado? O movimento metodista. O movimento metodista. Então, nós, metodistas, nós trabalhamos com discipulado. Tem igrejas que estão trabalhando com discipulado há 20 anos, tem igreja. Entendam, gente, que discipulado não tem nada a ver com catequese. Catequese é um curso que algumas igrejas, algumas religiões ministram. Um curso, né, tu faz um cursinho, esse cursinho tu aprende os costumes da igreja, nesse cursinho tu aprende as tarefas que tu tem que cumprir da igreja, pronto, cumpriu o cursinho, foi aprovado. Não, o discipulado não é isso. O discipulado é muito mais. Só quem participa para saber. Porque o discipulado é vivencial. E hoje, nesse ano, por causa da pandemia, o discipulado está sofrendo um desafio muito grande. Porque o discipulado precisa do contato, precisa da vivência, precisa dos momentos de comunhão, dos momentos de trabalho junto. E agora, por causa da pandemia, isso está limitado. Mas não impede que ele seja implantado. Não impede que tu participe do discipulado. Então, assim, os metodistas, eles trabalham com discipulado há 3 séculos. Desde o século XVII, né? Então, desde o século XVIII, perdão. Então, século XVIII, século XIX, século XX, século XXI. Né? Então, 19, 20, 21. Já faz 3 séculos que os metodistas trabalham com discipulado. Desde o século XVIII. A Márcia Werner está perguntando assim, vou ler porque depois não vai aparecer, se o discipulado seria um estudo bíblico. É um estudo bíblico também, mas não é a mesma coisa. No discipulado, no estudo bíblico, tu tem estudo bíblico no discipulado? Tem, mas ele é totalmente diferente. Na escola dominical, a gente estuda a Bíblia para ter conhecimento teológico, para desenvolver a intelectualidade. No discipulado, e até se alguém que está participando do programa de discipulado pode dar esse testemunho, no discipulado não é conhecimento teológico exatamente, mas é
realmente a transformação do teu caráter pela palavra de Deus. E não fica só no estudo bíblico. O discipulado ele envolve comunhão, o discipulado envolve ação, é prático. Tu quer saber como é que era? Olha, Jesus ele não estava só. Jesus ensinava a Bíblia para os discípulos? Ensinava. Mas ele não fazia só isso. Jesus jantava com os discípulos, Jesus caminhava com os discípulos, levava os discípulos junto nas ministrações, mostrava como fazer, levava os discípulos para uma festa, levava os discípulos para orar no monte, mas ensinava a Bíblia também. Tu vê assim Jesus ensinando a Bíblia, ensinando lições importantes, né? Quer ver uma coisa, um exemplo? Respondendo ainda a pergunta da irmã Márcia, João, capítulo 13. João, capítulo 13. Versículo... Olha, aqui em João, capítulo 13, Jesus chamava os discípulos para jantar. Não é comer um pedaço de pão e um suco de uva. Não. Era jantar, sentar na mesa, comer, dar risada. Eles cantavam juntos e tudo, né? E nessa janta, Jesus fez um trabalho que quem faz só o escravo mais baixo é que faz, o escravo mais indigno é que faria, de lavar os pés dos convidados. Mas Jesus lava os pés dos seus discípulos. E Jesus, no versículo 12, João capítulo 13, versículo 12 em diante, Jesus diz assim: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Então o discipulado ele é formado em grupos pequenos, por isso assim, Jesus tinha 70 discípulos próximos, 300 seguidores, mas ele separou 12. Por quê? Porque discipulado não dá para fazer com multidão. Tu pode pregar para uma multidão? Pode. Tu pode passar um estudo bíblico, que nem eu estou passando um estudo bíblico hoje. Hoje é conferência de discipulado, não é discipulado. Hoje é conferência de discipulado. Discipulado é diferente. Tu pode fazer uma conferência para uma multidão? Pode. Mas tu pode discipular uma multidão? Não pode. Nem Jesus, que é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, tomou por desafio discipular uma multidão. Ele separou daquela multidão que o seguia. Ele separou 12. E esses 12, ele trabalhava no grupo pequeno. E aqui ele está dizendo, né? Ele não está só dando palestra, ele não está só dando aula, ele não está só abrindo o rolo da Bíblia e contando. Não, ele está mostrando ações, ele está dando exemplo. E ele está dizendo, olha, vocês, eu dei o exemplo para que vocês façam também. Teve uma época, vou dar um exemplo agora, teve uma época que eu era líder do Ministério de Louvor. E nessa época, vocês sabem, né? Vocês são metodistas, vocês sabem que a igreja metodista é uma igreja de ministérios. Né? Então, dentro do Ministério de Louvor tinha um grupo de discípulos que eram discipulados pelo Ministério de Louvor, dentro do Ministério de Louvor. E o pastor da época, ele deu a orientação de que cada ministério ficaria responsável por limpar a igreja. Então, um dia quem ia limpar a igreja ia ser o Ministério Infantil. Então, os professores da escola do Ministério Infantil iam lá limpar. Outros, era o Ministério do Louvor, outro era o Ministério da Administração. Cada semana era um ministério que fazia essa limpeza. Eu era o discipulador do Ministério do Louvor. Eu era o líder da célula do Ministério do Louvor. Então, quando fui chamado para o Ministério do Louvor fazer a limpeza da igreja, eu disse, eu vou lavar o banheiro. Eu vou lavar os banheiros, né? Tinha mais um. Eu vou lavar os banheiros. Sou eu que lavo os banheiros, né? Eu expliquei o que cada um ia fazer e eu escolhi a tarefa que ninguém queria para mim. Por quê? Porque eu era o líder. Então, eu é que vou fazer, para dar exemplo.
Daí, me lembro de sou amigo dele até hoje, né? Ele tá morando em Santa Catarina. O rapaz diz assim, viu, quem quer ser líder do Ministério de Louvor tem que aprender a lavar banheiro. Eu falei, é isso aí. E eu fiquei muito feliz depois de saber que um grande ministro de louvor, no encontro da igreja, né, que é um ministro de louvor com um monte de CD gravado e que tem muitos discípulos. E daí me contaram que esse ministro de louvor também, quando vai nos encontros, né, ele tem a equipe dele, ele é que vai limpar os banheiros. E daí eu disse, que legal, então estou indo pelo caminho certo, né, tá indo bem. Não que limpar o banheiro qualquer um pode fazer, mas justamente assim, Jesus ele pegou aquela tarefa que ninguém queria e fez, para dar o exemplo. Discipulado não é um curso, não é estudo bíblico. Tu estuda a Bíblia. Até eu queria pedir, alguém que está fazendo o processo de discipulado, vocês podem dizer assim, podem explicar isso, né? Que não é só estudo bíblico. O estudo bíblico também. Mas existem ações, existe a parte prática, existem as coisas que a gente faz enquanto discípulo. Quem é que inventou essa técnica? Jesus. É Jesus que inventou. E ele mandou fazer. Então, o calo aperta nessa parte, porque Jesus mandou fazer. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos ensinado. É uma ordem direta. É uma ordem direta de Jesus. Então, se Jesus mandou, nós somos cristãos, cristãs. Então, quando o nosso mestre manda, o que a gente faz? A gente obedece. Ele mandou trabalhar com discipulado. O que os metodistas do século XVIII fizeram? Eles pegaram essa técnica de discipulado e organizaram os pequenos grupos. Então existia as bands, eu não vou falar sobre isso, mas só para citar. Então os metodistas do século XVIII criaram os grupos conforme, mais ou menos que nem hoje, né? Os grupos conforme o tipo de coisa. Para o povo em geral, para aqueles que estão se convertendo, daí eles tinham as classes. Daí, né, para aqueles que também já são convertidos, mas não têm uma função específica, daí também era classe. Daí, e assim vai. As sociedades, era para o povo em geral também. Também tinha sociedades para pessoas que tinham problema com vícios. Então tinha sociedades também para isso. E as bands, que eram grupos de trabalho. Então, assim, quem era pregador, então entrava na band dos pregadores. Quem era ação social, entrava, e assim por diante. Ele organizou. Discipulado, diz a irmã Nadir, e a irmã Nadir é discípula de um dos meus discipuladores, que é o pastor Evandro. Né? Discipular é andar junto. É caminhar, é mais do que só um curso. Muitas pessoas pensam que discipulado é estudo bíblico. Não é. Não é só estudo bíblico. Tem estudo bíblico? Tem. Mas é caminhar junto. É andar junto. É trabalhar junto. Então, assim, isso os metodistas organizaram muito bem no século XVIII. Veio para o século XIX, foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil, e veio para o Brasil na Igreja Metodista. Da Igreja Metodista, o pessoal da Batista também pegou. Isso século XIX para século XX. Quando chegou lá na metade do século XX, mais para o final do século XX, lá pela década de 70, 80, o que acontece? A Igreja Metodista, por algum motivo que eu não sei até hoje por que ela fez isso, abandonou o discipulado e foi atrás de outras coisas. Enquanto isso, as outras igrejas continuaram com o discipulado metodista. Gente, não acreditem em mim. Vá atrás, vá atrás. Vocês vão encontrar, nas outras denominações que trabalham com discipulado, vocês vão encontrar os escritos do John Wesley, do fundador do Metodista. Então, assim, é verdade isso que eu estou falando. Nós abandonamos a nossa própria tradição. E o que aconteceu quando nós abandonamos o discipulado? A Igreja Metodista começou a cair. E o que aconteceu com as outras igrejas que pegaram o discipulado metodista e aplicaram na própria igreja? Foi. Por quê? Porque foi John Wesley que inventou? Não, gente. Porque discipulado é uma estratégia de Jesus. E vocês acham que Jesus vai dar uma estratégia que não funciona? Vocês acham que Jesus vai propor uma estratégia que não vai fazer a igreja crescer? Então quem pegou a estratégia de Jesus está crescendo até hoje. E quem deixou de lado a estratégia de Jesus, as igrejas estão sofrendo. Então, agora, falando de igreja, mas não é só de igreja, falando da tua vida cristã.
falando da tua vida cristã. Jesus está dizendo, olha, se vocês não se tornarem discípulos, vocês não vão conhecer a verdade. A verdade ela é revelada aos discípulos. A verdade não é revelada num culto, nem numa campanha. A verdade não é revelada numa leitura. A verdade é revelada no processo de discipulado. Tem verdades que são reveladas em outros momentos? Tem, claro que tem. Mas a verdade que liberta, a verdade que vai causar libertação, essas maldições que tu e a tua família talvez tenham passando ainda, ou tenham passado, essas dificuldades, esses entraves, parece que a vida está sempre patinando. Isso aqui é um aprisionamento, gente. E quem faz esse processo não é campanha de libertação, não sei o que lá, e água ungida, e pedra ungida. Não, não é nada disso. Pode procurar aqui, não é nada disso. O que Jesus diz é, sereis meus discípulos, guardareis minha verdade, sereis meus discípulos e a verdade vos libertará. E vocês vão ser libertos. Não adianta ser crente, não adianta ser da igreja X, da igreja Y. Jesus prova isso. Ele diz, olha, o pessoal diz, não, mas eu sou filho de Abraão, eu tenho a minha religião. Eu sou povo de Deus. E hoje o pessoal diz, não, mas eu tenho a minha religião, eu tenho Jesus no coração. Não adianta. Tu tem que passar pelo processo. Então, assim, é necessário, se tu quer de fato fazer isso. Quem pode participar do discipulado? Até o tempo de Jesus, só os homens, entre dos 12 aos 24 anos, por aí, homens dos 12 a 24 anos, porque mulher ia ser discipulada pela mãe e acabou, deu. Né? Ou se não tinha mãe, pela avó. Se não tinha avó, a tia. Mas só. Para ser o quê? Dona de casa. Até Jesus. Para ser ministro de Deus, somente a tribo de Levi. Até os 12 anos. Escolheu 12 anos, né? Se perdeu essa parte dos 12 anos, se foi e acabou. Até Jesus. Daí Jesus vem e acolhe como discípulos e discípulas, homens e mulheres, de todas as idades e de todas as nações, e manda fazer o mesmo. Então, para quem é o discipulado? Para quem é o discipulado? Alguém pode responder para mim, por escrito, para quem é o discipulado de Jesus? Será que é só para homens? Será que é só para mulheres? Será que é só para adultos? Será que é só para velhos? Ou será que é só para crianças? Para quem é o discipulado de Jesus? Alguém pode me responder? Alguém arrisca? Depois de tudo isso que foi colocado? A Luísa disse para todos, a Nadir disse para todos. E eu fiquei bem feliz, para todos. A Noedi também disse para todos e para todas, para todos. E eu fiquei feliz com a resposta está certa, para todos, para todas. Só que eu ficaria mais feliz se alguém tivesse a ousadia de escrever assim, para mim. Né? Discipulado é para mim. Porque discipulado, meu irmão, minha irmã, presta atenção. O discipulado é para ti. Jesus está te chamando para o discipulado. O discipulado é para ti. Jesus, ele quer te libertar. Jesus, ele não está feliz com essa vida que às vezes está bem, às vezes está mal, está patinando. Ele não está feliz com essa angústia que tu está vivendo. Ele está te convidando para o discipulado dele. Ele está te convidando para participar do discipulado. O discipulado é para ti. É para ti. Para todos e não tem idade, né? Isso aí. É para ti. O discipulado é para ti. Tu está sendo convidado, tu está sendo convidada. E como é que a gente trabalha com discipulado? Nós, metodistas. A gente segue o exemplo de Jesus. Nós, metodistas, a gente faz pequenos grupos. Eu sei que as outras igrejas copiaram. Que bom. Né? Que bom. E por copiarem, estão crescendo. Por copiarem, então, glória a Deus. A obra de Deus está crescendo, mas nós também, nós trabalhamos com pequenos grupos. Então, assim, discipulado, na escola dominical, sim, é todo mundo junto, porque é uma aula, é um curso. Mas o discipulado, ele tem que ser com
um pequeno grupo, para que todos possam ter a experiência, a vivência. Então, aqui em Constantina, gente, nós vamos estar, já temos grupos formados. Aqui em Constantina, a proposta é formar grupos temáticos e de até, como assim temáticos? Por pessoas da mesma idade, pessoas que estão vivendo a mesma coisa, para terem mais experiência. Por exemplo, vou dar um exemplo. Daria para fazer um grupo de discipulado só com adolescentes. Um grupo de discipulado só com jovens. Né? Então, adolescentes, né, seriam de 10 a 15 anos. Só com jovens de 16 a 21 anos, por exemplo, ou seguindo o padrão da Igreja Metodista, né? Jovem é de 18 a 35, então, e adolescente é de 10 a 17. Então, daria para fazer de 12 a 17 e de 18. Daria para fazer um grupo de discipulado só com jovens, só com adolescentes. Daria para fazer um discipulado só com casais jovens, pessoas que estão casadas, assim, mas são jovens ainda, então estão vivendo a história de criar filho pequeno, então estão vivendo as mesmas coisas. Então, fazer um grupo só com casais jovens. Fazer um grupo de discipulado com pessoas mais maduras, que já têm uma experiência de vida, já estão vivendo um outro momento. Então, de que maneira se pode fazer isso? E o sistema que a gente está usando aqui em Constantina, e de preferência, grupos que possam se encontrar. Então, seria bom que fosse montado grupos em Constantina, fosse montado grupo em Canhada Funda e fosse montado grupo em São José. Não que não se possam fazer grupos mistos, porque a gente está fazendo online, mas com a pretensão de, mesmo sendo online, mas pelo menos uma vez por mês, a gente se reunir para uma atividade de comunhão com cada grupo. Né? Cada grupo vai poder viver a sua atividade de comunhão. A gente tem um programa, e esse programa se chama Código. Nós já temos um grupo, Código, que o Código é o nome do programa. Um grupo, é um programa de discipulado que trabalha com isso. Então, e a gente está aberto para novos grupos, para formar novos grupos. Tu estás convidado e convidada para participar de um desses grupos de discipulado Código. Não só para aprender Bíblia. Aprender Bíblia, quer aprender Bíblia? Escola dominical. Escola dominical é onde a gente estuda a Bíblia, onde a gente estuda as doutrinas, onde a gente tira as dúvidas. Isso é escola dominical. Mas tu quer crescer com Jesus, tu quer se libertar daquilo que está te aprisionando, segue o que Jesus está te convidando para ser discípulo. Né? Jesus chega para os discípulos e todos os discípulos, olha que interessante, todos os discípulos do grupo de Jesus, todos eles eram pessoas ocupadas, não tinha ninguém desocupado. Jesus não disse, o que tu está fazendo? Tu está aposentado? Então pode vir para ser meu discípulo. E tu está desempregado? Então já aproveita que tu não está empregado, não tem nada que fazer. Vem. Não, ele vai, olha quem ele convida, pescador, que trabalha de madrugada até a noite, coletor de impostos, que trabalha de sol a sol, e assim por diante. Ninguém que Jesus escolheu era uma pessoa desocupada. E tu também, meu querido, minha querida, tu não é uma pessoa desocupada. Mesmo para ti, que talvez seja aposentado, aposentada, tu tem muita tarefa, tu tá cheio de coisa. Pois é desse tipo de gente que Jesus gosta. Jesus não gosta de gente desocupada, não. Ele gosta de gente que nem tu, que é ocupado, que tem tarefa, que tem compromisso. Porque pessoas que têm tarefa, que têm compromisso, são responsáveis e entendem o compromisso. E Jesus quer pessoas que entendam esse compromisso. Que entendam, não, que o dia do discipulado é o dia do discipulado. E que reserve seu horário. É isso que Jesus espera de mim e de ti. Quero dizer para vocês que eu também faço parte de um grupo de discipulado. Eu faço parte, na verdade, de dois grupos. Né? Um é de pastoreio mútuo, o outro é de discipulado. E isso é muito importante para a vida cristã. Isso é muito importante. E eu tenho certeza absoluta que aqueles que estão começando agora poderiam dar testemunho de que têm aprendido muito mais. Eu ouvi uma pessoa do grupo de discipulado falando assim, que faz décadas que está na igreja e sempre participando e vindo nos cultos e nunca aprendeu tanto quanto no grupo de discipulado. Eu me chamo a atenção porque aqui em Constantina eu ouvi isso, mas
Também eu escutei isso em Santa Rosa, eu escutei isso em Palmeira, eu escutei isso em Cachoeira do Sul, porque isso é uma verdade, as pessoas falam porque de fato acontece. Não, a técnica que Jesus desenvolveu, que inventou, chamado discipulado, é a melhor forma de crescer espiritualmente, de alcançar a bênção que a gente espera, de restaurar a nossa família, de restaurar a nossa vida e de garantir o nosso passaporte para o céu. Meu querido, minha querida, esse é o assunto de hoje. E eu quero agora, eu gostaria que tu escrevesse aqui, a partir de agora, aqui embaixo, que tu que o teu, olha, eu quero participar do programa de discipulado. Eu vou pegar os nomes que estão aqui e vou montar os grupos. Alguns grupos já estão formados. Até assim, ó, quem já está no grupo de discipulado pode colocar escrito, já estou, né? E aqueles que não estão, coloquem, quero entrar, porque é um nome... e aqui vale, eu vi que está a irmã Cristina, né, que é de Porto Alegre. Irmã Cristina, entre em contato com o teu pastor. Se tem alguém também de fora que não é daqui de Constantina, entre em contato com o teu pastor e pede para o pastor, eu quero participar de um grupo de discipulado, eu quero fazer parte de um grupo de discipulado, tá bom? Mas agora, quem já escreve assim, já estou, que nem, no ID já colocou, já estou, quem já coloca, já estou. E que quem quer ingressar no grupo de discipulado, coloca um nome, que daí eu vou entrar em contato com vocês a partir do nome de vocês, e vou estar montando um grupo de acordo no horário. As reuniões de discipulado, elas são semanais, elas duram em torno de 45 minutos. Estão sendo online, certo? Então, coloca teu nome, eu vou entrar em contato contigo e a gente vai montar os grupos de acordo com a tua proximidade, pessoas próximas de ti, assim por diante, e vamos começar. O convite não é do pastor Danielson, o convite é de Jesus. No momento, na minha igreja, ainda não temos. Mas então, já é uma ideia, viu, irmã Cristina, né, para estabelecer, 2021 está aí, pode se tornar aí na tua igreja o ano do discipulado, né? É uma ideia. Converse aí com pastores, converse com SD, tenho certeza que eles vão gostar da ideia. Pela resposta que a irmã Nadir, eu já entendi que ela faz parte também do grupo de discipulado, porque a resposta ela deu bem certinho, discipulado é andar junto, né? Eu achei bem, né? Então, aí tem. E conhecendo o pastor dela, que é o pastor Evandro, que foi um dos... Eu e a Keila fizemos parte do grupo de discipulado do pastor Evandro em Palmeiras das Missões, né? Amém. Pode até, viu, irmã Cristina? Pode até compartilhar esse vídeo com o pessoal, tá bom? A Rose quer participar. Que bom, Rose. Sabe quem está feliz com isso? Jesus. Porque Jesus que está te convidando. Queridos, queridas, podem colocando quem vai participar. E quero orar por vocês também. Meu Senhor e meu Deus, Tu chamaste ao processo de discipulado as pessoas, homens, mulheres de várias idades, de todas as nações. Nos mandaste fazer isso, Senhor. Fazer discípulos de todas as nações. Pai amado, porque a Tua vontade é que a gente desenvolva o caráter, que a gente desenvolva, Senhor, que a gente possa ser liberto de tudo aquilo que nos afasta, de tudo aquilo que nos prejudica, e que a gente possa caminhar em liberdade, caminhar abençoados. Eu peço, meu Senhor e meu Deus, escolhe Tu, Senhor, os discípulos e discípulas. Escolhe, Senhor, agora, Senhor, chama pessoas que talvez estejam passando até por problemas na família ou por problemas pessoais, pessoas, Senhor, que
podem querer mais de Ti, podem querer uma vida mais abençoada, possam querer entender, Senhor, os Teus caminhos, que possam querer andar contigo. Eu te agradeço, Senhor, por cada uma que está respondendo sim ao chamado, ao discipulado, que entendeu, Senhor, o que Tu tens para nós. Eu quero, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, declarar sobre cada discípulo e discípula tua que tu estás levantando uma bênção especial. Pai amado, que teus anjos estejam guardando a vida dessas pessoas para que verdadeiramente possam fazer parte do discipulado, que possam, Senhor, ser guardados e restaurados e receberem, Senhor, as bênçãos que tu tens reservado só para os discípulos e discípulas. Obrigado, Senhor, por nos convidar, obrigado por nos chamar. Abençoa, Senhor, todos aqueles e aquelas que estão acompanhando esse vídeo até o final, Pai amado, que deixaram esses momentos reservados para ter um momento contigo, um momento da palavra. Obrigado, meu Senhor e meu Deus. Eu peço que tu continue abençoando, que a tua bênção que cura, liberta, transforma, restaura, seja derramada sobre cada irmão, cada irmã. Estou impondo as mãos, Senhor, aqui, simbolicamente impondo as mãos sobre eles e elas, Senhor, declarando bênção, declarando restauração e pedindo, Senhor, levanta discípulos e discípulas em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, querida, vocês ainda podem colocar, assim que vocês assistirem o vídeo, assistam de novo. Vocês podem, e eu vou deixar o vídeo aí, né? E para vocês se inscreverem, é só colocar o nome de vocês e dizer assim, eu quero, pastor, pronto, só isso. E também, se tiverem alguma dúvida, assistam de novo, e se tiverem alguma dúvida, também podem perguntar aí, eu vou responder por escrito, todos, certo? Todos que comentaram, eu vou responder por escrito. Inclusive aqueles que eu respondi no vídeo, vou voltar e vou responder por escrito. Obrigado, meu querido, minha querida, por participar desse estudo bíblico sobre discipulado. Hoje nós vimos que o discipulado já era a prática que o povo de Deus usava no Antigo Testamento, mas Jesus pegou essa prática e disponibilizou a todos, a homens, mulheres e a todas as nações, e mandou que seja feito. A gente viu que a igreja primitiva fundou isso, continuou se fundando por isso, mas passado de um tempo a igreja abandonou o discipulado, foi resgatado no século XVI, e pelos metodistas, organizado pelos metodistas no século XVIII, veio para o Brasil pela igreja metodista, as outras igrejas pegaram isso e estão crescendo pelo processo de discipulado, e nós metodistas, em parte, algumas metodistas deixaram de lado e por isso diminuíram. E que hoje Jesus está nos chamando para fazer parte, que Ele nos diz que o discipulado faz parte do crescimento cristão e da libertação. Nós vimos tudo isso pela palavra de Deus, nós vimos exemplos históricos, nós demos testemunhos e nós declaramos com toda certeza que Jesus está te convidando, tu mesmo, Jesus está te convidando para ser um discípulo, uma discípula dele. Deus abençoe e até nosso próximo encontro.